esse vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre a utilização da cafeteira elétrica. Bom, eu vi na internet que há muitas dúvidas e divergentes informações quanto ao uso da cafeteira elétrica. Alguns cuidados, recomendações que devem ser seguidas. Bom, primeiro questionamento é o seguinte: eu posso estar utilizando açúcar da cafeteira elétrica, colocando junto ao pó ou simplesmente colocando nessa jarra aqui de vidro? A resposta é não. E veja por quê. Bom, quando se desenvolve a cafeteira elétrica, ela já é configurada para operar em uma determinada temperatura para ebulir a água, que no caso faz o papel de solvente, e o pó de café, que no caso faz o papel de soluto. Então você tem solvente e soluto a uma determinada temperatura. Eu diria que algo em torno de, após o café estar pronto, ele tem uma temperatura entre 60 e 70 graus Celsius na jarra. Bom, então, se você adicionar um açúcar, o que vai acontecer? Você vai criar um efeito ebuloscópico, modificando as propriedades coligativas da água, e aí o que vai acontecer? Ele vai entrar em ebulição numa temperatura muito maior, danificando a jarra. Então, o resultado aqui, tem uma outra cafeteira menor aqui, eu vou estar mostrando para vocês o resultado que acontece. Então, simplesmente é isso daqui, ó, essa trinca aqui. Então, ele trinca porque ele acaba entrando numa temperatura muito alta para entrar em ebulição, e aí acontece isso, a ruptura da jarra. Aí já era, porque se você ainda achar a jarra em algum lugar para comprar, é praticamente o preço de uma cafeteira completa, então não compensa mais. Então, você já deve ter se deparado com esse fenômeno aqui. Então, a causa é o açúcar, então não pode. Outra coisa, muitos perguntam também, depois que o café ele coou, desceu todo para a jarra, eu posso deixar a jarra ligada por mais algum tempo? Pode, sem problemas. Por quê? Ele não vai pegar fogo, não vai explodir, não vai acontecer nada. Porque existe um termostato, aqui como vocês estão vendo aqui, um termostato interno, que é um componente aqui, é uma lâmina que ele se encontra fechado quando a temperatura está inferior e uma determinada temperatura, então ele simplesmente abre e desarma, então ele interrompe a corrente elétrica. Então ele é controlado por esse termostato, dispositivo similar presente nos ferros de passar roupa. Então, quanto a isso, não se preocupem, porque isso não vai reduzir a vida útil da sua cafeteira e não vai danificar em nada. Outra coisa, algumas pessoas utilizam o papel, como filtro aqui dentro, esses tradicionais filtros Melita, deve ter tem outras marcas também, mas eu procurei na internet e optei pelo filtro permanente. Por quê? Você compra o filtro praticamente uma vez, é um filtro de nylon muito fino, então com esse aqui você economiza bastante e você tem um melhor aproveitamento da sua cafeteira. Só que nesse caso, então a gente tem que verificar quanto ao pó de café. Então eu utilizo esse tipo de pó de café aqui, essa marca aqui, porque ele é um café mais granulado. Então ele é perfeito, é um café puro, é um café puro arábica, então a granulosidade dele é perfeita para esse tipo de filtro. Então tem que ver a granulosidade do pó para se utilizar esses filtros permanentes. Então, o que acontece? Vou mostrar outra coisa que não se deve fazer. Então há sempre algumas normas a serem seguidas. Estou mostrando para vocês agora. Então, ele está ligado, eu não estou nem me preocupando porque eu sei que esse dispositivo aqui, aí, de vez em quando você ouve uns estalos. Isso é quanto à
temperatura do café diminuiu, então ele volta a ligar para manter a temperatura em equilíbrio. Então vou desligar ele, desliguei, tirei da tomada. Às vezes, o que acontece? Às vezes a gente não se prepara e a cafeteira às vezes está distante ou ela ainda está com a tampa fechada, então, e nisso eu tirei a chave. Bom, o que eu não devo fazer também? Eu não posso simplesmente pegar essa chave e colocar numa superfície, por exemplo, essa mesa de granito aqui, porque o granito ele absorve o calor rapidamente, então, pelo processo de condução, e com isso há um choque térmico também que poderá ocasionar ruptura, a trinca dessa chave. Mesmo com esse anel metálico aqui em volta de reforço, né, para evitar a ruptura, mas pode acontecer. Então o que você faz? Você vai pegar um pano e vai colocar sobre o pano a toalha. Por quê? Simplesmente pelo fato de que o tecido ele é um bom isolante térmico, então nada vai acontecer. Então são coisas a serem seguidas. Café muito sabe fazer, mas manusear perfeitamente a cafeteira elétrica pouco sabe. Então há um monte de procedimento a ser seguido. Então na hora de colocar o café eu pressiono aqui, levanto para não... Lembrando que o açúcar ou adoçante ele deve ser colocado após o café tiver sido coado aqui na cafeteira elétrica. Embora que haja muita resistência por parte das pessoas, mas o café sempre se recomenda colocar o açúcar depois dele ter sido coado. Isso em qualquer uma das hipóteses. Se for feito no fogão a gás, a mesma coisa. Então, sempre adicionar o açúcar depois. Isso daí não sou eu que digo, isso são palavras dos maiores especialistas no setor de café. E também a física também ensina a você fazer dessa forma. Nenhuma das hipóteses recomenda-se colocar açúcar junto à água, nem mesmo fazendo no fogão a gás, porque o açúcar deve ser colocado posteriormente. Isso por causa do efeito ebullioscópico, então, que aumenta muito a temperatura da água, e com isso você tem um tempo de duração maior até que essa água ferva, podendo... O ponto de ebulição da água geralmente pode, dependendo da quantidade de açúcar ali, o soluto no meio do solvente, ele pode demorar até 40, 45 minutos. Então você vai ter um maior consumo de gás com isso daí. Então não é nada, não gera nenhuma economia. Na verdade você vai ter mais problemas ali. E além disso fica aquele café horrivelmente quente que você torra, queima, acaba torrando a língua tudo. Então eu espero que tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido um vídeo esclarecedor. Qualquer dúvida pode deixar na seção de comentários e não deixem de dar aquela curtida. E também aproveito para pedir para vocês que compartilhem essa informação. Então, muito obrigado a todos.